Eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. O Leonardo Schroeder, ele é analista de implantação e qualidade do portal Terra. Está casado há 14 anos com a Fabiane e eles têm 3 filhos, Alisson, Gustavo e Guilherme. Muito boa noite a todos. É uma grande alegria estar presente em mais um evento da Donep. E eu quero agradecer a presença de todos, agradecer a diretoria da Donep. E hoje aqui é uma realização. Gosto muito de vir no evento da Donep para mencionar e falar um pouco da experiência que eu tive junto com a minha família com Deus. Então, eu venho hoje aqui dividir fatos reais, fatos que aconteceram na minha vida, da minha família. Minha esposa, eu peço que fique em pé, ela que me acompanha nesta noite, e todo o testemunho que eu vou mencionar nesta noite envolve principalmente nós dois, envolve os filhos, mas envolve principalmente nós, como casal, por algumas lutas que passamos, mas que Deus nos deu essa vitória. Primeiramente, eu queria me apresentar um pouquinho mais. Como foi dito, eu trabalho na empresa Terra, no portal Terra de internet, e também me formo esse ano como teólogo pela Universidade do Rio de Janeiro, a FAICAD, e venho aqui nessa noite com muita alegria dividir com vocês, e tenho a certeza que vocês sairão daqui edificados nesta noite. Bem, a primeira coisa que eu preciso mencionar a todos os presentes é que eu, Leonardo, não venho aqui falar como alguém que, durante toda a sua vida, acreditou em Deus ou acreditou em algo maior do que se possa tocar, do que se possa ver. Até o ano de 2009, eu era ateu, mas ateu mesmo. Aqueles ateus que qualquer assunto relacionado a Deus era motivo para me deixar bravo. Queria realmente me ver incomodado, era vir com algum assunto relacionado a Deus, a qualquer outra menção espiritual de algo que realmente eu não pudesse tocar, não pudesse ver. Inclusive, eu chegava a ter momentos de muita arrogância com pessoas que conversavam comigo de uma forma muito amável, mas o meu retorno era muito pequeno com relação a esse tipo de assunto, essa abordagem. Mas é justamente explicar para todos os presentes o que aconteceu na minha vida que fez eu mudar esse pensamento, mudar esse entendimento. Eu acredito, eu sempre falo para minha esposa e menciono para ela, olha, realmente, quando eu lembro da minha vida, lembro do que eu acreditava, do que eu cria, e hoje estar testemunhando de experiências com Deus é algo realmente inacreditável. Quem me conhece, quem me conhecia e viu toda essa transformação, não realmente entende que algo muito forte aconteceu, algo que não é explicável no entendimento humano. Tudo começou, nós nos conhecemos, eu e a Fabiane, nós nos conhecemos, e até então o método de pensamento, o modo de pensar meu era o mesmo. Nós nos conhecemos, noivamos, e eu tinha realmente um pensamento muito cético sobre essas questões que envolvem Deus. Mas algumas coisas começaram a mudar no momento que começaram a vir os nossos filhos. A Fabiane, minha esposa, quando nós tivemos nosso primeiro filho, o Alisson, ela quase morreu, ela teve eclâmpsia, foi uma situação muito difícil. E, em seguida, nós queríamos mais filhos e corremos este risco. E quando veio o Gustavo é o filho do meio que tem 11 anos. E quando ela engravidou do Gustavo, foi um momento complicado porque nós sabíamos dos riscos que ela corria e foi uma gravidez que teve que ter um acompanhamento muito próximo. Quando o médico ele disse que a gravidez era de risco, era certo que era cesariana que teria que fazer, os sintomas que ela começou a apresentar próximo do momento do término da gestação
o médico, inclusive, achou melhor que ela ficasse internada no hospital para fazer um acompanhamento mais de perto. E foram 30 dias que ela ficou internada no hospital. Foi no mesmo período que eu estava em férias, saí de férias justamente para poder acompanhá-la nesse momento tão delicado. E o Gustavo, ele, apesar das injeções para amadurecer o pulmão dele, sabíamos que ele iria vir de forma prematura, não adiantou, ele acabou nascendo algumas semanas antes e foi diretamente para a UTI. E aquele momento mexeu muito comigo, porque quando o Alisson nasceu e ela correu esse risco de vida, foi algo muito repentino, aconteceu e passou. Mas o Gustavo não, o filho do meio, ele nasceu, foi para a UTI neonatal, e o retorno, o feedback que nós tínhamos dos médicos era de que tudo podia acontecer. E naquele período foram em torno de 15 a 20 dias que o Gustavo permaneceu na UTI e eu do lado dela no hospital, praticamente dormindo no mesmo quarto. Só ia para casa para fazer algumas coisas e já retornava para o hospital. E eu vejo que em todo aquele meu pensamento de autossuficiência, aqueles instantes difíceis começaram a mexer com essa visão, com essa interpretação das coisas. E o Gustavo, justamente com muita resistência, foi num momento de oração que ele se recuperou e foi para casa. Foi num momento especial de oração no hospital e alguns dias depois ele estava seguro e são e salvo em casa. Mas durante estes dias no hospital, eu tive o meu momento, a primeira mudança. Foi quando eu procurei um lugar que havia no Hospital da Santa Casa para oração e conversei com Deus. E lá eu falei, olha, eu não sei se existe um Deus, mas se existe, me ajuda. Não deixa o meu filho morrer, não deixa nada de errado acontecer, para que nós possamos ir para casa. E eu prometo que eu vou repensar as coisas, vou começar a tentar te conhecer melhor. E foi um pouquinho antes, alguns dias antes desse momento da oração, que o Gustavo retornou para casa. É claro que eu, muito cético, não dei bola, o Gustavo melhorou, estava com saúde, estava todo mundo feliz em casa, e eu esqueci de Deus, não lembrei daquele momento de fragilidade. E eu vejo que isso é uma atitude normal do ser humano. Nós temos essa tendência a achar que somos donos da nossa vida e os nossos caminhos são direcionados também apenas pelas nossas ideias, nossos pensamentos. Mas, nesses momentos de fragilidade, é que nós nos damos conta que realmente nós necessitamos de Deus, que é aquele que nos cuida e nos guarda. E que depois de retornar para casa, tivemos a segunda experiência. Em seguida, o Guilherme nasceu, mas o Guilherme também passou pelo mesmo processo. E pasmem, nós tivemos que retornar para o mesmo hospital, praticamente ao lado do quarto que nós tínhamos ficado antes com o Gustavo. Então, eu passei por um momento de reflexão novamente, porque eu havia conversado com Deus, estava tudo bem, e de repente eu estava no mesmo cenário. Estava enfrentando a mesma situação, o mesmo momento de fragilidade. E ali eu me dei conta, olha, quando tudo estava bem, eu me esqueci. Mas quando as coisas estavam difíceis, aí realmente eu corri atrás de um Deus que eu não sabia como era, não sabia o que pensar, mas entendia que somente uma força sobrenatural poderia me ajudar, me dar forças naquele momento. E o Guilherme, eu tive um momento também de oração, e lá eu lembro que eu falei para Deus, olha Deus, eu estive aqui conversando contigo, e eu voltei à minha normalidade, eu voltei ao meu pensamento de não te buscar, de não te procurar, mas hoje eu estou aqui reconhecendo isso. E eu te peço, faz um milagre na vida do meu filho, porque é o nosso terceiro filho, vai ser o último. Nós não planejávamos ter mais filhos, seria o Guilherme e a fábrica iria ser encerrada naquele momento. E tudo correu bem. O Guilherme nasceu, apesar de nascer prematuro, foi para casa dentro de alguns dias, não precisou ir para a UTI. Mas é claro que o ateu, cético, voltou para casa e também não lembrou de nada do que aconteceu
naquele momento especial que eu conversei com Deus e que Ele, de certa forma, eu mesmo sem entendimento, Ele me confortou. E nós fomos levando a nossa vida. Agora, quando eu lembro desta época, desses momentos difíceis e também com relação à nossa rotina, e eu faço uma comparação com hoje, é claro que é o que eu vou mencionar em seguida, eu lembro que a nossa vida, apesar de eu amar a minha esposa, de sermos fiéis um para o outro, de sermos realizados pela família que havíamos construído, nós éramos muito mais suscetíveis e sensíveis às dificuldades e aos problemas que surgiam no decorrer da vida. Era muito mais difícil enfrentar as ocasiões da vida quando eu lembro desse momento na nossa vida em que nós não tínhamos Deus dentro do nosso lar, dentro da nossa família. Mas foi aí que começou a acontecer uma situação nova, uma situação mais delicada, que é quando a minha esposa começou a ter sintomas cardíacos, começou a ter uma enfermidade cardíaca e a cada dia ela começou a piorar. E como foi dito aqui pelo irmão Humberto, hoje, quando nós lembramos dessa enfermidade, para nós não importa se foi uma doença psicossomática ou se foi realmente algo físico. A grande questão é que, naquele momento, a minha rotina virou a minha esposa me ligando para o meu trabalho e dizendo para vir para casa rápido que ela precisava procurar um médico, vir para casa rápido que ela precisava ir para o hospital. Aconteceu ao ponto de ela cair na frente dos meus filhos. Eles eram pequenininhos na época, acho que o Guilherme tinha 1 aninho e meio, o Gustavo 3, o Alisson 8, não lembro direito, mas foram momentos de angústia e que todo dia que eu saía para o trabalho, eu tinha uma certeza somente, que ou eu ia terminar o dia dentro de um hospital, ou que eu ia chegar em casa pensando em ter um momento de descanso, de alegria, mas que a minha esposa me procuraria para dizer que não estava bem. E nós procuramos recursos, foram medicamentos diferenciados, exames diferenciados, alguns médicos que estavam dando até como certo de ela colocar um marca-passo devido aos sintomas que ela tinha. E aquilo foi muito desesperador, muito mesmo. Se com os meus filhos eu fiquei abalado, aquele momento com a minha esposa, que é a estrutura do lar em relação aos meus filhos quando eu estou ausente, a família, sem a minha esposa, a família não seria mais a mesma. E mesmo que ela tivesse apenas uma enfermidade, se ela não tivesse saúde para o nosso dia a dia, para todos os planos e projetos que nós tínhamos, era uma situação inimaginável. E ali realmente eu comecei a ter uma mudança de verdade, em primeiro lugar, no sentido de entender de verdade a minha fragilidade. Muito eu resisti, mas por amor à minha esposa, por querer que todas as coisas ficassem bem, eu acabei cedendo e nós acabamos buscando a Deus em um momento especial. E eu lembro como se fosse hoje, que quando nós tivemos esse momento de oração, esse momento de encontro com Deus, a Fábio, ela sentiu algo diferente. Ela sentiu um calor no peito, ela sentiu algo no seu corpo que não era rotineiro. E nós ficamos confiantes a partir daquele momento, crendo realmente que algo de bom poderia acontecer. E foi o que de fato aconteceu. Dentro de uma semana, o intervalo que passou desse momento de oração, ela fez novos exames. E o exame apontou que ela não tinha mais aqueles sintomas. Ou seja, não apareceu nos exames cardíacos mais aquelas variações. E aquilo foi um bálsamo, foi uma alegria tão grande em olhar para alguns dias, algumas semanas, e ver um cenário tão triste e, de repente, ter aquele cenário tão alegre de estar com a minha família, a minha esposa restaurada, a minha família de novo, com um sorriso no rosto, com alegria, seguindo a sua rotina. Mas eu tenho um entendimento de que milagres não fazem uma pessoa permanecer com uma relação realmente íntima e de verdade com Deus. Porque o milagre, ele vem hoje, amanhã você esquece, amanhã muitas coisas podem mudar e você acaba
assim como muitas coisas na rotina da vida, existe uma palavra que diz que o sábio, ele está na casa de luto e não na casa de festa. O que quer dizer? Que se ele aplica isso ao seu coração, ele tem uma vida realmente muito mais satisfatória, porque ele entende todos os dias que aquele é o final dele, aquela é a fragilidade dele como ser humano. E só que então eu resolvi buscar mais este Deus. Eu resolvi me render e começar a conhecer mais a Ele, estudar e buscar mais. E todo esse processo de busca, esse processo de entender algumas coisas, esse processo de conhecimento, reservou um momento especial da minha vida. E esse momento especial aconteceu quando eu estava em casa, a sós. E naquele momento, eu comecei a ser tomado por uma sensação agradável, comecei a refletir sobre a minha vida, comecei a refletir sobre o passado, comecei a refletir sobre a minha pessoa, sobre o meu ego, sobre as minhas atitudes, sobre a minha forma de pensar. E naquele momento eu tive uma sensação de arrependimento tão grande, mas tão intensa. Nós sabemos que todos nós, como seres humanos, erramos, cometemos erros, erramos caminhos, acertamos, aprendemos dessa forma. Mas naquele momento, aquela sensação de estar na presença de Deus e dizer para Ele: olha, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu quero ser alguém melhor. Eu não sei o que está acontecendo aqui dentro do meu coração que está mudando, mas eu me arrependo de tudo de errado que eu possa ter feito e eu quero, Deus, ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa mais humilde, uma pessoa transformada, uma pessoa que tenha mais amor para oferecer, uma pessoa que tenha mais harmonia. Eu quero sentir paz, eu quero esta paz. Porque antes de eu conhecer a Deus, existia um anseio que inundava o meu coração. Hoje eu entendo que esse anseio que existe dentro do homem e que eu entendo que Deus colocou é o que faz realmente ele atingir patamares altos. A humanidade, ela se desenvolve, ela cresce, ela aprende, ela busca objetivos, novos projetos, porque ela tem esse anseio dentro do coração, dentro da alma, de buscar o desconhecido, de querer sempre achar algo mais, de não ficar satisfeito com a rotina, com aquilo que ele já está acostumado. Mas eu entendo que esse anseio foi Deus que nos colocou para buscá-lo. Mas quando nos falta esse entendimento, nós acabamos usando esse anseio apenas para buscar as coisas que são físicas. Mas aí o que acontece? Pode vir o sucesso físico, mas parece que nunca é suficiente. Nós sempre queremos algo mais, e algo mais, e algo mais. Realizo um grande projeto, conquisto algo grande na minha vida, mas sempre esse anseio por algo, parece que ele fica ali trabalhando na nossa vida, na nossa alma. E esse anseio acabou naquele dia. Esse anseio, ele não acabou quando aconteceu o milagre. Ele aconteceu naquele momento em que eu entendi que eu precisava ser melhor. E que eu entendia que havia um Deus Criador que poderia me transformar e que poderia me trazer esta paz. E a partir daquele momento, todas as coisas começaram a mudar. Quando eu olho para o meu relacionamento com a minha esposa, para não falar somente de milagre, hoje, quando nós olhamos para a sociedade, quando nós olhamos para as famílias, quando nós olhamos para a rotina do dia a dia, através de noticiários, através de qualquer meio de comunicação que você tenha acesso, é muito comum hoje você ver famílias sendo abaladas por tão pequenas coisas. É muito normal você ver famílias abaladas, separadas, destruídas, por questões que, na verdade, bastava ter um pouco de calma, bastava ter um pouco de paciência, bastava ter um pouco de longanimidade, de esperar, de se colocar no lugar do parceiro, da parceira, de colocar no lugar do companheiro, da companheira, e para entender um ao outro e juntos, com a ajuda de Deus, se manterem firmes nessa caminhada. Porque Deus, Ele fez a família, Ele permitiu o matrimônio, o casamento, porque é uma aliança que existe entre o homem e a mulher,
e que ela deve ser preservada. E quando eu olho para o nosso relacionamento, eu vejo que hoje a grande diferença entre nós termos Deus na nossa vida não é porque hoje nós temos tudo que nós queremos, não é porque hoje eu oro e Deus me dá alguma coisa nova, não é porque eu oro, Deus me dá algo de mais valor, não. A grande diferença de nós termos Deus na nossa vida hoje é que quando nós somos atingidos pelas instabilidades da vida, nós nos mantemos firmes no meio da navegação no mar agitado. Porque nós entendemos que há um laço mais forte. Há algo mais forte que nos une, que é a vontade de Deus. A vontade de Deus que colocou ela na minha vida, eu na vida dela, e que nos permitiu constituir família e constituir os filhos que nós temos. Então, hoje, quando nós conversamos diante de situações difíceis, é muito claro, é muito tranquilo, há muita paz, que eu saio da minha casa e eu sei que a minha esposa fiel, ela está do meu lado. Da mesma maneira, ela entende isso, porque há algo realmente muito mais forte que nos une. Não é somente a atração, não é somente o amor, é algo muito mais forte, porque quando nós olhamos um para o outro, nós temos a certeza que nós queremos permanecer juntos para sempre e queremos ver os nossos filhos crescerem. E essa transformação, lembra quando eu comentei que naquele momento que eu tive um encontro e que eu senti que eu precisava ser transformado, pode parecer algo simples, pode parecer algo que, de repente, alguém entenda que isso não é necessário. Por que reconhecer erros? Por que reconhecer falhas? Por que querer ser transformado? Mas, naquele momento de transformação, quando eu tive uma atitude diante de Deus, de reconhecer que eu precisava ser transformado, essa transformação e essa atitude diante de Deus me trouxe uma visão diferente da vida. Uma visão de que essa mesma atitude, essa mesma forma que eu me coloquei diante de Deus, é a mesma forma que eu deveria me colocar diante da minha família, da minha esposa e dos meus filhos. Então, não é uma questão de transformação por medo de um Deus, por temor de um Deus, não. É algo realmente, uma transformação que eu entendia que precisava haver no meu ser e aquilo impactaria na minha vida, na minha rotina. Hoje, nós olhamos tantas famílias chorando perdas de filhos, eu não quero aqui discutir os motivos, mas quantos partem por situações tão bobas, por bebida, álcool, acidente de carro, festa, tragédias realmente que abalam e que, por mais que nós venhamos a tentar entender, nós nunca vamos conseguir compreender o sofrimento tão grande dessas famílias. E hoje eu tenho essa alegria, porque da maneira que eu hoje tenho, a visão que eu tenho hoje de vida, de entender que o mundo é necessário, que essa nossa vida é necessário buscar tudo, ter objetivos, projetos, crescer em todas as áreas, mas quando eu tive esse encontro com Deus, eu passei a enxergar de cima, passei a enxergar que isso é uma parte, mas que tem uma outra parte que eu não vejo e que não é aquele amigo imaginário que eu dizia que as pessoas tinham quando falavam de Deus, e era assim que eu dizia mesmo, amigo imaginário, não vem com essa conversa. Mas hoje eu entendo que há um mundo físico, mas há um mundo espiritual, há um Deus que realmente existe e está presente no nosso meio, no nosso lar. Basta que nós realmente venhamos a querer que Ele esteja presente na nossa vida. E hoje eu olho para os meus filhos e passando esse entendimento para eles, essa visão da vida, não uma visão apenas focada na rotina, como se estivesse dentro de uma caixinha de sapato, não. Eu passo para eles essa visão de que eles têm que entender que há um preenchimento da alma, que há algo muito mais forte que precisa ser preenchido no ser deles para que eles se transformem em pessoas completas. Não importa o caminho, o rumo que cada um vai tomar na sua vida, não importa a formação, não importa se um será mais bem-sucedido do que o outro, mas como ser, eles realmente precisam preencher o anseio deles com a presença de Deus. E hoje eu me alegro porque tenho filhos que vejo que não
não buscam esse caminho que pode parecer prazeroso em alguns momentos, mas que pode trazer muitas lágrimas e sofrimento mais tarde. Eu hoje agradeço muito a Deus, porque um ato tão simples de humildade e de dizer: Deus, então eu quero te conhecer, me permita isso. Este ato de humildade transformou a minha vida. Hoje eu sou uma pessoa realizada. Não importa o que há ainda para conquistar. Hoje eu sou uma pessoa realizada. Se eu tivesse que partir deste mundo, hoje eu sairia entendendo que eu deixei uma semente e que eu entendi um objetivo de estar aqui. Quando eu gosto de usar um exemplo simples, e é difícil muitas vezes crer em Deus porque não o vemos. É difícil. Crer em Deus é um ato de fé. E fé é crer naquilo que se espera e que não vê. Não é crer em algo que está palpável diante de mim. E esse ato de crer em algo que não se vê não é fácil. É complicado. Mas eu entendo que hoje eu consegui compreender a dimensão das coisas. E este exemplo que eu uso, gosto muito de citar. Quando nós olhamos para o relógio, para qualquer objeto, para uma bolsa, para qualquer artefato que seja um pouquinho complexo, e nós olhamos, é impossível dizer que esse relógio aqui surgiu por acidente. Não tem como dizer. Os seus objetos, sua mecânica dentro dele, tudo que funciona milimetricamente, não há como dizer que esse relógio foi feito por um acidente. O mesmo pensamento eu tenho sobre nós. Olhe para você. Eu que estou olhando para o rosto de todos vocês aqui nessa noite e vejo a beleza, a complexidade que existe em nós. É impossível crer que é obra de um acidente. Você não é obra de um acidente. É claro que eu respeito qualquer pessoa que pensa diferente, mas como eu estou aqui para falar de Deus, hoje falar da minha experiência, eu tenho que dizer isso. Você não é obra de um acidente. Você realmente foi feito numa única forma. Deus, Ele te fez, te moldou, e Ele tem um objetivo para você aqui. Ele tem um projeto para a sua vida. Você não está aqui por acaso, e seria muita inocência pensarmos que tudo isso aqui é por acaso, é uma pequena passagem. Não. Deus tem algo a realizar na sua vida. Deus, Ele quer preencher esse anseio no coração. Deus, Ele quer fazer parte da sua família, do seu lar, para que você tenha, em primeiro lugar, paz. A palavra diz que nesse mundo nós temos aflições. E quem fala que aqui nesta vida nós não teríamos aflições, não está falando a verdade. Às vezes nós temos essa impressão de que buscar um Deus é um Deus que vai, de bate-pronto, realizar tudo aquilo que nós pedimos. Não, é claro que não. Na vida nós teremos aflições, mas com Deus tudo é diferente. E quando eu lembro daquele momento de arrependimento que eu tive, e eu lembro dos milagres que Deus fez na minha vida, eu também não posso deixar de pensar em outras vidas que eu acabei influenciando depois disso. Acabei também atuando, palestrando, aconselhando muitas pessoas que estavam em situações difíceis e que eu pude ver realmente na presença de Deus que essas transformações, elas são reais, elas são possíveis, elas acontecem. Desde pessoas que não encontram sentido para a vida e que, de repente, parece que tudo clareia diante dos seus olhos, até pessoas com um casamento destruído, com problemas no lar, com dificuldades. E eu tive a alegria e o prazer de participar de muitas dessas restaurações e tive a alegria e o prazer de ver o agir de Deus. Ou seja, eu não vi somente na minha família, eu não vi somente na minha esposa, eu não vi somente nos meus filhos, eu vi também isso acontecer em outras pessoas. Então, eu não tive experiências que alguém me contou, não. Eu tive experiências que eu vivi, experiências profundas e fortes, que chegaram ao ponto de hoje eu dizer que sou um ex-ateu.
E eu não me arrependo dessa caminhada. E nessa noite, eu quero lhe dizer que aquele mesmo momento que eu tive de arrependimento foi quando eu aceitei a Jesus na minha vida. E Ele é o único caminho de chegar até Deus. O único caminho. Ele é a verdade, a vida. Ninguém vai a Deus se não é através dEle. E eu quero nessa noite convidar você a ficar em pé. Eu quero pedir para você ficar em pé junto comigo e quero convidar minha esposa para vir até aqui. Quero que ela fique aqui do meu lado. Eu chamei a minha esposa aqui porque eu não poderia deixar de participar ao lado dela, porque hoje nós realmente somos muito felizes, muito, demais. Talvez eu pudesse aqui citar tantos acontecimentos e fatos da nossa vida e que nós presenciamos de vidas transformadas, mas o tempo não é possível. Mas eu acredito que olhando para o sorriso da Fábio hoje, você pode realmente enxergar qualquer coisa, menos alguém que estava sentindo-se perdida, sem solução para o que estava acontecendo na sua vida. E eu, claro, não poderia estar também mais feliz e me sentindo mais completo de hoje ter a vida restaurada da minha esposa, a saúde restaurada, a família, os filhos. Eu posso dizer que hoje nós atingimos essa felicidade que talvez a humanidade inteira busque, mas às vezes por um detalhe deixam de encontrar. Então nessa noite reflita sobre isso. Deixe o seu coração aberto nessa noite para esse momento de oração e deixe Deus entrar na sua vida. Se assim você o permitir, Ele entrará e Ele te mostrará realmente coisas grandes que Ele pode fazer. Está certo? Muito obrigado a todos. Obrigado, Leonardo. Na realidade, o apóstolo Paulo, lá no livro de Romanos, fala que se a gente confessar com a boca e crer no coração que Jesus Cristo é o nosso Senhor, é formado nesse momento uma aliança entre o ser humano e Deus. É com esse modelo bíblico que o casamento é formado uma aliança. É perante um juiz que tem que ser verbalizado que há ali a formação de uma aliança. Quem é casado sabe que tem que formalizar, não adianta só assinar. Você sabe disso, né? Então, perante um sacerdote também tem que verbalizar para mostrar que está de livre e espontânea vontade fazendo aquela aliança. Biblicamente, há 2000 anos atrás, também está registrado que se a pessoa confessar com a boca e crer no coração que Jesus Cristo, né, é o Senhor, é o Senhor da sua vida, tem a vida eterna. É realizado nesse momento uma aliança entre o ser humano e Deus. Então vamos dar na Donep sempre essa oportunidade. Você pode repetir comigo, vou falar bem calmo, quem concordar, evidentemente, com isso, é uma frase bíblica, não é de nenhuma igreja, não é de uma religião. No mundo inteiro, pessoas são transformadas a partir desse primeiro passo, que é um passo de fé e um passo na direção dessa aliança. Então, você pode repetir comigo: Senhor meu Deus, eu entendi essa noite que eu preciso de Ti. E eu quero entregar o meu coração, a minha vida, a minha família, nas Tuas mãos. E que Tu sejas o meu único Senhor e Salvador da minha vida. Eu entendi a partir do testemunho desse casal que Tu é um Deus amoroso, que Tu quer nos completar todos os objetivos da nossa vida. Em nome de Jesus, eu Te agradeço. Amém. Então, obrigado à presença de todos e até o próximo. Mestre, eu preciso